Opa! Olá, meu querido, olá, minha querida. Glauber Braga. Eu irei falar no inquérito sobre o orçamento secreto, aberto a pedido do ministro Flávio Dino. Assim que for chamado pelo delegado da Polícia Federal, reafirmarei as denúncias que já fiz em relação à atuação de Arthur Lira. Quero muito contribuir com essa importante investigação. Isso aqui é a institucionalização de um tipo de medida que, no frigir dos ovos, na minha humilde opinião, vai se vociferar o crime contra a administração pública, conhecido como peculato, que é o que, Andréia? Desvio ou apropriação de bens ou valores públicos usando da sua função pública para desviar ou se apropriar de dinheiro e de bens públicos indevidamente. Crime de peculato que tem pena de até 12 anos de cadeia de xilindró. É um crime contra a administração pública. O que que ocorre, meu querido? Pelo amor de Deus. O que que está acontecendo com esse Brasil varonil, gente? O que que está acontecendo? O que acontecia antes. Como assim, minha linda? Oh, meu lindo e minha linda. O que que ocorre? O que que ocorre? Durante o governo Bolsonaro, o presidente da Câmara de Deputados Federais, no caso Arthur Lira, ele tomou uma posição como se primeiro-ministro fosse, e como se nós tivéssemos um parlamentarismo. Isso foi muito conveniente para ele, porque Bolsonaro também não gostava de trabalhar, também foi conveniente para Bolsonaro. Aí o Arthur Lira se tornou uma espécie de primeiro-ministro, comandava tudo, mandava tudo. E houve a farra do boi gordo com emenda. Emenda secreta, emenda tudo, do relator, onde se iniciou uma prática muito perniciosa para o Brasil, que é você transferir dinheiro público. Eu estou falando de milhão, não. Eu estou falando de bilhão. Começou a farra do boi gordo de transferência e de repasse de dinheiros a título de emendas do relator, onde não se sabia para onde o dinheiro ia, quanto ia, quem recebia e com que era gasto o dinheiro. Ou seja, não tinha controle, não tinha como prestar contas, não tinha rastreabilidade, não tinha nada, nada. E dinheiro público, o regime jurídico do dinheiro público é um regime muito rígido, onde tem que ter todo o itinerário do dinheiro, quanto foi, para onde foi e com o que foi gasto. E se o objeto que deu a gastança realmente era necessária. Tem isso também. Viu, meu? Que não pode só pegar e gastar. Não, eu gastei o dinheiro para construir essa quadra de futebol aqui, para os meninos jogar bola, para as meninas jogar bola, sendo que já tinha 120 quadras. Não pode, não pode. Tem que saber para onde vai, quanto foi, com que foi gasto e se aquilo com que foi gasto realmente precisava. Pegou o código? Pega o código, meu querido, meu querido. E o que que ocorre? Essas emendas, chamadas emendas do relator, que tomou o nome de emenda, pegou o, o apelido de emenda secreta, por causa dessa farra. Flávio Dino, então, entrou no Supremo Tribunal Federal e proibiu o pagamento das emendas do relator e da tal das emendas PIX. Só que tem um detalhe, em dezembro de 2022, a ministra Rosa Weber, ainda na ativa no Supremo Tribunal Federal, já tinha falado que tinha que mudar isso. Tinha que trazer formas de prestação de conta, de transparência, de rastreabilidade. Ela simplesmente foi ignorada na sua decisão. E, em 2023, o Congresso Nacional continuou com essa situação. Flávio Dino assumiu o lugar de Rosa Weber, e a primeira coisa que ele fez, dentre outras, foi exatamente suspender o pagamento das emendas PIX e as emendas do relator, exatamente por essa falta de prestação de contas, de rastreabilidade e tal e coisa. Essa decisão monocrática a priori foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os 11. Olha, Nunes Marques também, André? Também. André Mendonça também, André? Também, menino. Você acredita? Os 11 ministros, unanimemente,
concordaram com o Flávio Dino, sinal que a maracutaia é grande, meu querido. Aí o que que ocorreu? Foi. Aí Flávio Dino fez audiência, fez reunião, dizendo: "Eu quero isso, precisa disso, para trazer transparência, eficiência, publicidade, legalidade, tal e tal coisa, pá-pá-pá". Aí você falou: "Tá bom". Aí o Congresso Nacional, tentando passar um batom no Supremo Tribunal Federal, foi lá e correu, em uma semana aprovou uma lei. A lei que ia resolver os problemas, que exigia transparência, prestação de contas e tal e coisa. Aprovou a lei, correu e levou a lei para Flávio Dino: "Tá aqui, ó, a lei tá aqui, ó, tá tudo resolvido". Flávio Dino não ia ficar brigando de jeito, né. Flávio Dino falou: "Ah, que bom", bateu palma, tirou foto, tal e coisa. Aí Flávio Dino então veio com alta decisão: pode liberar o pagamento de emenda, desde que colocou 14 ordens judicial dentro da ordem judicial dele. Eu mostrei aqui para vocês. 14, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Rastreabilidade, portal da transparência, quero saber quem é o padrinho que vai receber, por quê, qual é a instituição, qual é o deputado, senador que solicitou, qual é a área que vai ser atendida, a área lá no campo, no município, precisa disso, porque tem o princípio da eficiência também. O dinheiro tem que ir para uma coisa que precisa, o município. Tudo, tal e coisa, transporte, pá, 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 pá. Tá. Aí Arthur Lira, enquanto isso nos bastidores e nos corredores, Arthur Lira começou a liberar, escondidinho, liberou. Aí Flávio Dino falou: "Uai, mas vocês obedeceu o que eu pedi?" "Parece que não". Aí Flávio Dino, pancada, suspendeu de novo o pagamento. "Tá suspenso o pagamento, suspenso, suspenso. Vocês não estão obedecendo, suspenso". Ô meu pai, gente, que é isso? Eu tô falando de Congresso Nacional, gente, que vergonha. Oh meu Deus, eu falo isso, mas eu fico com vergonha. Eu rio de nervoso, pra não quebrar tudo. Não, vamos rir. Aí o que que ocorreu? Flávio Dino mandou suspender. É para suspender. E botou a Polícia Federal na cola, que é para investigar. Gente, vai sair o maior escândalo de corrupção do Brasil, essa patifaria dessas emendas. Flávio Dino vai estar para Arthur Lira, assim como Alexandre de Moraes está para Bolsonaro. Vai sair. Aí Glauber Braga, já nos debates lá para aprovação do pacote corte de gás, da reforma tributária e tal e coisa, fez já a denúncia, dizendo que ele liberou, e que ele liberou mais de 200 milhões só para o seu estado, e que ele não liberou para todo mundo, igualmente como o Flávio Dino falou, que ele liberou só para os aliados e coliados dele. Aí isso foi parar no Supremo e está no Supremo. Aí Flávio Dino liberou algumas situações que mostrou certa transparência para garantir a segurança jurídica em determinados municípios, mas já está quase tudo bloqueado. E a Polícia Federal está investigando tudo isso. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Flávio Dino disse que muitas dessas situações contêm vícios insanáveis, nulidades insanáveis. O que que é isso, André? Que não tem como voltar e corrigir. O crime já foi cometido, o desvio já foi consumado. O que tem que se fazer agora é uma investigação séria para saber qual é o deputado, qual é o senador que está envolvido, que pegou dinheiro público de emenda do relator e emenda PIX, enfiou no próprio bolso ou no rabo de algum aliado, de alguma entidade laranja para lavar dinheiro. Pode esperar, vai ser o maior escândalo. E pelo que tudo indica, o cabeça, até o momento, o grande expoente de tudo isso é Arthur Lira. Não obstante, o Supremo também tenha notificado o Senado, o presidente do Senado, para explicar, viu? Não é só a Câmara de Deputados Federais, não. Uma situação gravíssima. E eles se lambuzaram. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eles estavam acostumados. Então, eles se lambuzaram. Estão sujos. E não adianta tomar banho, porque a picha está lá, insanável.
já fizeram, já desviaram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, infelizmente, pelo que tudo indica, vai ter tanto gente da extrema direita, como da esquerda envolvida em tudo isso. Espero sinceramente que não que sejam poucos, mas a lambança estava grande demais. E teve gente que caiu de braçada e que vai ser pego como peixe pela boca. O que que eu acho? Seja quem for, eu acho é pouco. Dinheiro público, qualquer pessoa que entenda minimamente de administração pública, de direito público, sabe que dinheiro público é uma maior loucura. Você tem que detalhes, você tem que prestar contas. E eles agiram como se fosse a casa da mãe Joana. Ô, dona Joana, beijo no seu coração, viu, minha linda? Não se preocupe não, não é a senhora não. Preocupa não. Ou, eu acho é pouco. Tem um trem aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Você já botou aí, gente? Botou os ovos da galinha de ouro, André? Os ovos da galinha de ouro. A galinha vai pro chilindró, viu? Bota, 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 vá se lascar aqui, a anistia. Toca no like, pelo amor de Deus, gente. Tenha santa paciência. Eu tô falando aqui, você tá olhando pra minha cara. É pra você olhar mesmo. Mas toca aí, gente. E bota aí. E pega o código. Pega o código. Qual código? Nesse caso é o Código Penal mesmo, viu? Nesse caso é os crimes contra a administração pública. Não tem jeito, não. Fabiano Contarato deu entrevista pro Cajuru. E eu quero mostrar esse trecho aqui. Cajuru, senador, ele falou que ele está convidando, ele tem esse programa agora e ele está convidando as pessoas para entrevistar toda semana, tal, uma autoridade, alguém, uma pessoa pública e tal. Aí ele convidou o Fabiano Contarato. Aí o Cajuru disse que está convidando, ele convida todo mundo, bolsonarista, não bolsonarista, e ele falou que tem muitos bolsonaristas que está dizendo que só vai participar se eles não tocarem no assunto de da trama golpista. Ué, mas então para que vai chamar? Se não pode convidar, se não pode falar tudo, para que você quer? Ele fala isso. Vamos ver ele falando aqui. Ainda antes de entrar no mundo nacional da televisão, mundo artístico, a minha primeira mulher, negra e enfermeira em Belo Horizonte, Sandra de Cássia Rodrigues, que hoje deve estar nos vendo, ela mora em Orlando, nos Estados Unidos. Eu tenho uma paixão por essa profissão e eu vou ser o relator também no caso dos fisioterapeutas, que é outra causa linda também. Causa linda. Né? Outra necessária. Algo estarrecedor, que eu juro que como ser humano eu não imaginava que alguém pudesse fazer isso, ou seja, programar o assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se eu falo que ele sabia de tudo, que ele que deu as ordens, que ele que mandou executar. Eu fico com medo até de falar, né? Embora até amigos dele, eu não vou dar nomes aqui, estejam dizendo para mim, Cajuru, não me entreviste, por favor, sobre esse assunto, porque estão resistentes a ver o projeto. Estão com medo, seja, não querem, porque eles viram os documentos, as 800 páginas da Polícia Federal. Então, qual é a opinião desse momento e desse fato envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de Fabiano Contarato? Bom, senador Cajuru, para mim, contra fatos não há argumentos. Nós temos que fazer uma retrospectiva de entender que o ex-presidente ficou, quando ele estava no mandato, 4 anos atacando as instituições. Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ele atacou todos os meios de comunicação social, a imprensa, ele reduziu a participação da sociedade civil, criminalizava ONGs, ele participava e instigava comportamentos antidemocráticos e contra o Estado Democrático, porque quando ele fala que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal, ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Quando tinha que fechar o Congresso Nacional, ele está tentando contra. Então, isso ele foi instigando. Em direito penal, existe um artigo que está no artigo 29, que é codelinquência ou com as pessoas, que fala o seguinte: quem de qualquer forma concorre para o crime
incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. No Brasil, o autor de um crime é quem põe a mão na massa. Quem pratica um homicídio é o autor do homicídio. Mais de um autor praticando um crime, duas pessoas matando outra pauladas, elas são coautoras. Mas existe uma terceira figura chamada participação. O partícipe ele pode ser moral na forma de induzimento. Induzir é incutir, colocar a ideia, plantar a ideia. Você não tinha ideia de matar, eu coloco a ideia. E você vai, executa, você é a autora, eu sou partícipe moral na forma de induzimento. Existe a figura do partícipe moral na forma de instigação. Você já tem a ideia e eu reforço a ideia a você. Estou pensando em praticar um roubo, eu falo, é isso mesmo, vai salvar sua vida, a vida da sua família, então você é partícipe moral na forma de instigação. Existe uma terceira figura do partícipe, que é o partícipe material, na forma de auxílio. Você quer matar uma pessoa, eu dou a arma, eu dou o veneno, e assim sucessivamente. Mas a lei brasileira é categórica. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide no mesmo crime, na medida de sua culpabilidade, seja autor, seja coautor, seja partícipe. E um crime ele é praticado também por ação. Essa ação ela pode ser dolosa quando há intenção de praticar, que é o dolo direto, ou eventual quando assume o risco de produzir. Mas, por vezes, no Brasil também tem crimes a título de culpa, que você pratica por imprudência, que é a prática de um ato perigoso, a negligência, falta de atenção ou cautela, ou a imperícia, que é a falta de perícia, de habilidade. Então, eu não tenho dúvida que, desde o governo Bolsonaro, quando ele estava ali, ele foi responsável com o que aconteceu com os povos Yanomamis. Isso já tinha sido feito. Eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu fui visitar os índios Guaranis Kaiowás, lá em Mato Grosso do Sul. Eram confinados, estavam sendo dizimados. O que foi o comportamento dele instigando todas as pessoas a atentarem contra a democracia, como aconteceu dia 8, foi um desdobramento do que ele veio instigando. Volto aqui, no concurso de pessoas ou Código da Delinquência. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. Exatamente. Por isso que Bolsonaro vai responder pelos seus crimes. No Brasil, quem incita também responde. Quem concorre de qualquer forma para o crime também responde. Agora, eu quero saber de você. Agora eu estou fazendo uma pergunta para você. Você que está aí, meu lindo e minha linda. Tiver gadinho na live, fala para ele sentar e aprender, que é importante. É pedagógico. O que que ocorre? O que que ocorre? Bolsonaro, será que ele agiu com dolo? Ele agiu com dolo eventual? Ou ele agiu com culpa? O que é isso, André? Culpa é quando ele age por um erro, um acidente. Ele age com imperícia, foi negligente, foi omisso, né? Foi imprudente. Será que por isso que ocorreu tudo que ocorreu? Porque Bolsonaro ficou calado e tinha que ter falado? Ele foi negligente? E isso é atitude de culpa. E que também é crime. E que também vai para a cadeia. Será que foi culpa, Andréa? Eu quero que você coloque aí. Culpa? Negligente? Por isso que ocorreu aquilo? Ele não queria aquilo. Ele não queria aquele resultado, o 8 de janeiro. Ele não queria nada disso. Só que ele foi negligente, ele foi omisso, imprudente, e acabou ocorrendo o que ocorreu, uma tentativa de golpe de Estado. Será? É crime do mesmo jeito, viu, meu lindo, minha linda? Será que ele agiu com dolo eventual? O que é isso, André? Dolo eventual? É quando a pessoa não está nem aí. Ela assume o risco de produzir o resultado tentativa de golpe. E ela não está nem aí. Tá nem aí. Eu assumo o risco. Se ocorreu, ocorreu. Se não ocorreu, não ocorreu. É o dolo eventual. Será que ele agiu de jeito? E é crime do mesmo jeito? Ah. Ou será que ele agiu com dolo puro? O que é isso, dolo puro, André? Ele quis, ele tinha vontade, ele agiu deliberadamente para alcançar aquele resultado de golpe de Estado. Ele agiu e fez para alcançar aquilo. Qual que é a diferença, André? Você falou que os três é crime.
Qual que é a diferença? Esse tem uma pena menor, a título de culpa. Aí depois vem esse, uma pena maior, dolo eventual, e vem o dolo puro, que tem a pena um pouco maior ainda, a pena plena. O que você acha? Vamos voltar. Vamos voltar para a gente saber responder essa pergunta. Até para o gadinho tá fácil. Tá fácil. O dolo puro, a pessoa tem a vontade e age de forma deliberada para alcançar aquele resultado desejado. Uai, mas Bolsonaro vivia falando que ia fechar o Supremo. O filho dele falou que para fechar o Supremo bastava um cabo, um soldado. Bolsonaro vivia falando que tinha fraude. Bolsonaro chegou a falar em 2022 que ninguém tirava ele da presidência da República e que se ele não ganhasse as eleições tinha fraude. Era uma guerra. Era uma, ninguém, só a cadeia ou a morte para me tirar do cargo. O código-fonte, Lula não sobe a rampa. Fechar o Congresso Nacional basta um cabo e um soldado. Artigo 142, intervenção militar, um poder moderador, os militares, o meu herói é Ustra, 64 não foi um golpe, precisamos. E loteou a administração pública com militar de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, de manda canto tinha militar. E botava na cabeça de dia e de noite das pessoas, fraude, Supremo não vale nada, Congresso não vale nada. Tem vídeo dele que falando que se ele ganhasse a presidência, a primeira coisa que ele ia fazer era fechar o Congresso Nacional. Tem vídeo dele falando isso, quando ele era deputado. Bom, eu acho que tem vontade. E eu acho que a vontade é direta, explícita, determinada por um objeto específico. Qual, Andréia? Se perpetrar no poder através de um governo populista, que não tem compromisso com a realidade, cheio de teorias de conspiração, de fake news, mentiras, milícia digital, e que não aceitou o resultado das eleições. Ou seja, só aceitam o resultado das eleições se eles ganharem as eleições. Aí o código-fonte, ó, bacaninha, legal demais, massa. Mas se perdeu as eleições, código-fonte. Código-fonte. É fraude. Você tem ideia, meu querido? A vice-presidência da Câmara de Deputados Federais, que a eleição vai ser agora, depois que terminar o recesso, só ressaltando que Flávio Dino não está de recesso, Alexandre de Moraes não está de recesso e Paulo Gonet não está de recesso. Comunicaram que vão trabalhar. Estão trabalhando. O que eu acho? Adoro. Só para relembrar, vai ter eleição interna para escolha, para você entender a questão da fraude das urnas, que nunca teve, ou pelo menos nesse último não teve. Vai ter eleição para presidente da Câmara de Deputados Federais e eleição para presidente do Senado Federal. Importantíssimo esse cargo. E a eleição interna, entre eles. Os deputados escolhem quem vai ser o deputado presidente e o Senado vai escolher quem vai ser o senador presidente da casa respectiva. Sabe de quem vai ser a vice-presidência na Câmara de Deputados Federais e a vice-presidência no Senado Federal? Adivinha de qual partido que será? Do PL, do partido de Bolsonaro, do partido de Valdemar Costa Neto. Aí você fala, Andréia, mas por quê? Porque foi eleita a maior bancada de deputados federais pelas urnas eletrônicas do PL. Pegou o código? Nesse caso, o código-fonte estava tudo ok. Não tem problema as urnas, não. Legal. A segunda maior bancada de senadores foram eleitas do PL também. Não teve problema aí. Ó, beleza. Código-fonte, Alexandre de Moraes, presidente do TSE em 2022, bacana demais. Pegou o código? Qual código, André? Código-fonte? O código da safadeza, do cinismo, da hipocrisia e da canalice. Eles vão pegar as vice-presidências das duas casas.
Porque as urnas eletrônicas que tinha fraude, só tinha fraude para presidente. Para deputado e senador não tinha. Pegou o código, meu querido? Porque eles têm a maior bancada na Câmara de Deputados e a segunda maior bancada. Então, assim, é muito cinismo, é muito mau caratismo, muito cara de pau esse povo. Mas, né, tem quem engana, né? Eu não sei se engana ou não sei o que é isso. Ou talvez é porque ele encontrou o reflexo dele, da homofobia, do machismo, da misoginia, da canalice e da patifaria do falso moralismo. Aí tá tudo bem, né? Ah, criar vergonha na sua cara. Por falar em criar vergonha na cara, nossa, teve gente que passou vergonha no crédito, no débito e no Pixel. Vou mostrar para vocês aqui. Foi em Goiânia. Goiânia, o vereador Fabrício Rosa, gente boníssima, acabou com outro vereador bolsonarista. E os dois é polícia, né? Fabrício Rosa é polícia, PRF. O outro é polícia, PM. E o Fabrício Rosa é contra um projeto lá de patifaria de religião, misturar religião com política. Aí ele foi contra. Aí o vereador PM, bolsonarista, falou que ele era anticristo, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Fabrício falou para ele o que é anticristo. Explicou para ele o que é anticristo. O cara pegou o rabo e enfiou entre as pernas. E cachorro grande, né? Briga de cachorro grande. Vamos ver. Adorei. Fabrício Rosa arrasou. Adoro. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Deixa eu botar o som. Do PT, ele é anticristo. Ele é contra o projeto que quer pregar o evangelho. Ele é contra o cristão. Eu quero dizer para o vereador que me acusou de anticristo que a honestidade é um princípio cristão. Jesus Cristo era um ético. Jesus Cristo dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ser ético, ser honesto, não roubar, está nos mandamentos. Anticristo, vereador, é quem pega dinheiro dos assessores em bolsa. Anticristo é quem fala que vai pagar 10 mil para assessor e fica com 5, com 7. Anticristo é ladrão, porque está nos 10 mandamentos, não roubarás. Anticristo é quem faz rachadinha, quem faz caixa 2. Anticristo é quem faz política apenas em busca de cargo. 20 cargos, 30 cargos, 50 cargos, 200 cargos, porque não consegue voto pela palavra, pelo falar. Não consegue votos pela sua experiência pessoal, pelo seu exemplo pessoal. Seja exemplo. Faça combinar a teoria com a prática. Anticristo é roubar, meu amigo. Anticristo é fazer rachadinha. Tenha altivez. Ao menos uma vez na vida, tenha altivez. A população da região norte de Goiânia merece respeito. Eu quero dizer que esse que vos fala não faz política em busca de cargo, não faz rachadinha, não faz caixa 2, vem de família pobre. Os tempos dirão quem é o verdadeiro anticristo. Os tempos dirão, e as instituições públicas, o Ministério Público, a polícia, dirá quem é o verdadeiro anticristo. Mas por que a narrativa enganosa? Oi? Você entendeu? Ô, gadinho, você entendeu, né? Quem é anticristo é quem rouba. Quem é anticristo é quem faz a rachadinha. Meu querido. Eu contrato o servidor para o gabinete, fica com a metade do salário do cara, embolsa, e só dá um tico-tico para o trabalhador. E falou na cara do outro lá. Isso, tá nos 10 mandamentos, não roubarás, não é? Mas não, aí eles querem jogar só a patifaria do falso moralismo em tela, não é? E o rabo tá desse tamanho e tá jogando para tocar o gadinho. Tenha santa paciência. As emendas secretas que eu diga, a rachadinha, né, Flávio Bolsonaro? Que eu diga. Ô, PGR, por que você não pega esse trem? Tá lá na gaveta do procurador do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, o coisa da rachadinha. Flávio Bolsonaro agora é senador.
tem um foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, perante Vossa Excelência, ou PGR Gonê. Está tendo muito serviço já com o Bolsonaro? Deve ser isso, né? Está tendo serviço de mar com o pai, deixa o pi para lá. Ô, meu pai, é a família toda, pelo jeito, né? Gente, pelo amor de Deus, deixa de ser besta. Você vê que aí brigando por causa desse povo, e o povo tá atrás da rachada, da rachadinha. Vamos ver aqui. Ah, não, cadê o som? Oh, não. Câmara dos Deputados. Nesse debate, por exemplo, das emendas parlamentares ao orçamento da União, em média, 50 bilhões por ano. Bem, nós precisamos de um contraponto corajoso, sereno, ponderado e firme à lógica que o Arthur Lira implementa. Veja, nós do PSOL até defendemos emendas parlamentares como uma contribuição do Poder Legislativo ao orçamento da União. Mas jamais mesmo, hipótese alguma do jeito que é feito, sem transparência, sem rastreabilidade, sem controle social, sem avaliação dos impactos na vida da nossa gente, como instrumento de chantagem diante do governo, em hipótese alguma. E nesse valor que é muito vultuoso, exorbitante. Cada centavo do recurso público tem que ser destinado com muita responsabilidade. Nesse país tem gente passando fome, tem gente sem acesso a saneamento básico, tem gente sem condições mínimas de sobrevivência, sem direito à moradia. Nós queremos que os recursos públicos sejam aplicados com estratégia, com inteligência, pensando as desigualdades regionais e sociais. Isso tem a ver com melhorar a vida da nossa gente. Uma coisa tem a ver com emendas parlamentares, num valor que seja razoável, com muito critério, transparência, controle e impacto social verificado. Outra coisa é o que o Arthur Lira opera na Câmara dos Deputados. Por isso nós somos um contraponto ao sucessor dele. E por isso eu estou cumprindo essa função em nome do nosso partido. Tem a ver com muita coisa, gente. Continuem acompanhando e fortalecendo nós. Fraterno abraço, bora para cima. Olá, pessoal. Veja a importância da presidência da Câmara dos Deputados. Ele é candidato, viu, gente? Candidato à presidência da Câmara de Deputados Federais, o deputado federal Pastor Henrique Vieira. E aqui está, dentro, eu sempre falo para vocês que a presidência das casas respectivas, seja da Câmara ou do Senado, é muito importante. Porque, primeiro, eles têm a pauta na mão. Só anda nas comissões e no plenário projetos de leis, propostas de emenda à Constituição que o presidente autoriza, senão não anda. Ou seja, todo projeto de governo, por exemplo, de Lula, que para se tornar realidade precisa ser concretizado por meio de um instrumento legislativo, salvo decreto, passa pelo Congresso Nacional. E a pauta está na mão dos presidentes. Eles que colocam para andar ou não. Para além disso, a presidência das casas respectivas tem também a liberação das emendas. Eles que liberam. Ou não. É exatamente isso que o pastor, deputado federal Henrique Vieira está dizendo, da importância desse cargo. Por isso que ele se predispôs a concorrer ali na Câmara de Deputados Federais com o Hugo Mota. O Hugo Mota é o deputado federal que é o sucessor de Arthur Lira e que, infelizmente, pelo que tudo indica, vai ser o vencedor. Mas é importante a gente fazer esse contraponto e a gente entender essa importância e perceber ali que tudo foi feito, como, por exemplo, a liberação das emendas por parte de Arthur Lira, com o objeto certo e determinado, que é exatamente com um olhar para o início de fevereiro, depois do recesso, que é as eleições da presidência respectiva, em que ele precisa fazer o seu sucessor. Para além disso, existe também mais cargos e mais acesso a emendas por parte do presidente. Ele tem o seu gabinete enquanto deputado federal, como todos, e ele ainda vai ter um gabinete a mais, que é o gabinete da presidência, onde ele vai ter mais uma equipe que ele poderá escolher
de cargos, de pessoas. Então, ele tem acesso a muitos benefícios. Por isso que Arthur Lira quer, porque quer fazer o seu sucessor. Ele fazendo o seu sucessor, com certeza ele deve pegar ali cargos, deve ter acesso a mais emendas a partir dessa aliança com o Hugo Mota. Então, aqui está uma posição corajosa do pastor Henrique Vieira em contrapor isso, porque não tem contraposição. E o pastor Henrique Vieira se colocou nessa posição de forma muito corajosa e importante, que nos dá a oportunidade, por exemplo, de esclarecer isso. Então, é muito importante. Eu sou pastor Henrique Vieira, com certeza. E você? Bota, bota. Eita, bota, bota e toca, toca. Agora, é lógico que eu quero ouvir também a fala do deputado federal Lindenberg Farias, que é sempre muito importante. Vamos ver a fala dele aqui. Deixa eu botar o som, porque senão não tem jeito, né? Falando da gastança do Lula, a conta chega. Colocaram na capa. Olha, tá cheio de inverdades. Primeiro eu quero fazer uma constatação. Esse mercado aí, quando o Bolsonaro gastou 790 bi acima das regras fiscais, eu não vi esse mercado fazendo isso que está fazendo agora no governo do presidente Lula. Aquela gastança no ano eleitoral deles. Mas vamos lá, vamos ao debate. Porque eles não param de falar disso, de gastança. Aonde está a gastança? Olha, no primeiro ano, em 2023, o déficit ficou em 2,1% do PIB. Muito pelos problemas do Bolsonaro. Aqui está incluído os precatórios. Se você tira o precatório, o déficit fica em menos 1,4%. 2,1 significa 230 bi. Você sabe quanto vai reduzir esse ano? Esse ano a gente vai reduzir 230 para menos de 30 bi. Nós estamos caindo para menos 0,25% do PIB. É um dos maiores esforços fiscais do mundo. Eu analisei no G20. No G20, o Brasil está entre os 3 países que, em 2024, estão fazendo maiores esforços fiscais do mundo. Olha, eu quero aqui ler para vocês. Sabe qual é o déficit primário nos Estados Unidos esse ano? Menos 3,78. Sabe quanto é na França? Menos 4,17. Sabe quanto é na Alemanha? Menos 1,26. China, menos 6,41. Inglaterra, menos 2,03. E aqui a gente está menos 0,25. Mas para eles não adianta. Tudo que se entrega é pouco. Eles querem mais. Continuam dizendo é fraco, é fraco, é fraco. O Haddad lançou o pacote. Eles, gente, não reconhecem nenhum tipo de esforço. Nós vamos ter uma economia de mais de 300 bi até 2030. Mas o que eles escondem? Escondem intencionalmente, porque a preocupação deles é com a dívida sempre. Só que eles escondem o mais importante. Veja, pessoal, o que está aumentando nossa dívida é pagamento com juros. Sabe quanto está no acumulado de outubro de 2023 até outubro de 2024? 869 bi de pagamento de juros. Aí o problema é o déficit primário, que, volto a dizer, vai ser de menos de 30 bi. E agora, com esse novo aumento, 1% a mais de taxa Selic significa 55 bi a mais. E eles já deixaram na ata mais 2 aumentos de 1%. Ou seja, 3 pontos são 165 bi a mais. Então, você tem que somar 869 bi mais 165. Vamos passar de 1 trilhão. Aí o problema é o déficit primário, de 30. O problema são os pobres. O problema é tudo que está ligado a gastos com saúde e com educação. É escandaloso o que acontece. O que essa turma estava querendo fazer era um cerco contra o governo. Essa subida do dólar, pessoal, eu vi um artigo do Braulio Tavares, que é um economista muito respeitado, que se tirasse os fatores externos, o dólar estaria 5,60. A verdade é que a gente sabe, o dólar subiu no mundo inteiro por causa da vitória do Trump. Aqui no mês de dezembro,
teve fatores atípicos, a remessa ao exterior de dólares via lucros e dividendos de filiais para as matrizes. E tem também a especulação, pessoal. Especulação. Gente jogando no mercado de derivativos de câmbios, eles fazem aposta. Aposto lá, R$7 o dólar. E eles vão ganhando. Até que o Banco Central tem que agir. E esse foi o problema. Porque o Roberto Campos Neto não agiu. Fez 127 intervenções com o Bolsonaro e tinha feito apenas 2 com o Lula. Voltaram a fazer acertadamente agora. Eu acho que aí tem um dedo do Galípolo importante, porque o Banco Central entrou e o dólar baixou. Porque ele sabe, esse cara que está apostando em 7, quando o Banco Central entra, se ele ficar apostando no dólar 7, ele vai perder dinheiro. Então é isso que está acontecendo, é isso que aconteceu. O Banco Central voltou a atuar. Eu tenho muita esperança que a entrada de Galípolo signifique uma reversão nisso, principalmente, nesse primeiro momento, o controle do dólar, o controle do câmbio, porque isso impacta diretamente a inflação. E era essa chantagem que eles estavam fazendo. Querer colocar o dólar nas alturas, claro, com a leniência de Roberto Campos Neto, com a ajuda do presidente do Banco Central, para ameaçar o governo, para tentar dizer, ou vocês fazem o que a gente quer, ou nós vamos ficar aqui ameaçando com dólar alto, porque dólar alto significa inflação, significa aumento no preço dos alimentos. Eu tenho esperança muito grande, pessoal, que a gente vai começar esse ano de forma diferente, porque Roberto Campos Neto sai da presidência do Banco Central. Gente, eu estou impressionado com esse... Não. Eu quero que você pegue um código. Gente, ano que vem é um ano antes do pleito eleitoral. O que significa isso, Andréa? Significa que tudo que for feito será feito com os olhos nas eleições de 2026. Inclusive em relação ao mercado e à elite brasileira, que não quer que Lula continue sendo presidente da República. Por quê, André? Porque ele é progressista, ele é de esquerda e é um pobre que ascendeu. Não é da elite. Não representa a elite. Não veio lá. E Lula tenta colocar o pobre no orçamento. Significa dizer menos dinheiro para pagar juros da dívida que vai para a elite brasileira. Então, não tenha dúvidas. Política e economicamente, vai ser um ano muito desafiador para o governo, porque tudo que eles farão vislumbrando 2026. E Lula também, tudo que ele fizer, ele tem que fazer já vislumbrando 2026. Até porque qualquer situação que ele vier a fazer em 2026, ano de eleição, tem que ser aprovado no orçamento anterior, tem que ser aprovado um ano antes, que é esse ano agora, 2025. Então, no campo político-econômico, vai ser um ano desafiador, onde pode preparar, que o bicho vai pegar. Do campo jurídico-policial, do mesmo jeito, essa situação das emendas, corrupção, peculato, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, o bicho vai pegar de tudo quanto é canto. Tentativa de golpe, ladroagem das joias, cartão de vacina de bolsa, vai pegar fogo. É um ano que as coisas começarão a ser desnudadas, para que a gente veja de forma mais claro o que está por detrás, quais são os interesses. E eu vou estar aqui para explicar e mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Mas fique atento. Será um ano de grandes desafios para todos nós, notadamente que somos progressistas e democratas. Vai ser um ano de muita luta e que vai requerer muita resistência por minha parte, de minha parte e de sua parte, tá bom? Agora dá aquela paradinha,
toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Fora Lira, eu sou Pastor Henrique Vieira. E pronto, e acabou. Dino, dá-lhe Dino, vai para cima. E Xandão, aproveita, faça valer a pena o seu não gozo do recesso e de férias, Xandão. Faça valer a pena. Bozo preso em 2025. Gostou? Toca no like, bota. Vai se lascar, se não gostou. E o que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Meu querido, minha querida, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Bota o que nós somos, bota o que nós queremos, e aqui é assim, quem gosta fica, curte, comenta e compartilha, quem não gosta vai se lascar. Tá bom, meu lindo e minha linda? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Não se esqueça de comunicar aí, que aqui é sem anistia. E eu tô falando sério, não tô brincando não. Você sabe, aqui é sem anistia. O pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Viu, meu querido? Justiça. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau.